Atos, capítulo 12. O Senhor, Ele já tem falado conosco desde o início do culto, desde a abertura, que nossos ouvidos possam estar atentos, que Ele vai continuar falando conosco. O Senhor é aquele que Ele não erra endereço, né, irmãos? Ele não atrasa, Ele chega na hora certa. E eu creio que cada um que entrou aqui por essas portas tem buscado algo. Eu não sei o que cada um tem colocado diante da presença do Senhor, mas o Senhor hoje Ele quer trazer resposta de oração. A palavra do Senhor diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou depressa. Levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Glória a Deus. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Amém. Até aqui. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Pedro dormia. Pedro dormia, irmãos, com 16 soldados escoltando Pedro. Irmãos, o adversário, muitas vezes ele vai nos cercar. 16 soldados para uma pessoa. Parece que Pedro era um bandido super perigoso. Mas para Deus não há nada impossível. 16 soldados, porque o que Pedro carregava era grandioso demais aos olhos de Herodes. 16 soldados não foram suficientes para paralisar a obra do Senhor na vida de Pedro. Pedro dormia, irmãos. Pedro não estava acordado quando o anjo chegou. Porque quando a pessoa tem medo, a pessoa não dorme, a pessoa não descansa. Mas Pedro dormia. E quando nós vemos essa passagem, pelo menos quando eu leio, pode ter 2 interpretações. Por que Pedro dormia? Porque muitas vezes nós também dormimos. Mas há 2 maneiras de nós dormir. Existe a primeira maneira: Pedro poderia estar cansado, Pedro poderia estar desanimado, Pedro poderia já ter perdido as esperanças e estar desacreditado de que Deus poderia fazer alguma coisa, porque faltava apenas uma noite para que no próximo dia ele viesse a ser morto. Pedro já havia visto o que aconteceu na vida de Tiago. Então Pedro poderia falar assim: acredito que talvez aqui parou para mim, eu não posso fazer nada, já não tenho mais esperança. Quantas vezes nós se pegamos dessa forma? E pelo outro lado também tem a segunda opção. Pedro estava descansando em Deus, porque quando nós temos uma vida com Cristo, nós descansamos, nós aprendemos a descansar. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, nós começamos a entender
coisas não é para que nós possamos fazer. Tem coisas, tem milagres, irmãos, que nós vamos viver pela mão do Senhor, não é pela nossa. Não é nós que iremos lá e abrir a prisão, é o Senhor. Tem coisas que não compete ao homem fazer. Tem coisas que compete somente a Deus. E quando nós entendemos isso e colocamos ali, tiramos as nossas mãos para que Deus venha colocar a dele, é aí que o Senhor, ele age. E é aí que nós temos a paz de descansar. Muitas vezes nós olhamos pessoas que têm passado por batalhas difíceis, e nós olhamos na vida daquela pessoa, aquela pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa que a todo instante tem uma palavra de conforto, mesmo ela estando passando pela dificuldade. É porque essa pessoa já aprendeu que descansar em Deus é a melhor opção. Quando nós descansamos no Senhor, nós falamos assim: Senhor, eu confio em Ti, a minha vida está entregue em Tuas mãos, eis-me aqui, faça a Tua vontade, porque a Tua vontade é melhor que a minha. E o Senhor, irmãos, Ele se agrada disso. Quando nós aprendemos a descansar em Deus, nós começamos a viver milagres. E eu fico com a segunda opção, e que nós também venhamos ficar com a segunda opção. Que a primeira opção não é desanimar e desacreditar que Deus não vai fazer, e sim que Deus vai fazer no tempo certo. Ainda que chegasse ali, faltando meia hora para que ele fosse entregue às mãos ali de Herodes para ser morto, mas seria o tempo certo. Mas o nosso Deus, ele não se atrasa, o nosso Deus, ele não demora. E Ele faz segundo a vontade dEle, não a nossa. E quando nós vemos mais à frente ali, irmãos, Pedro dormia, Pedro descansava em Deus, mas a igreja permanecia de pé em oração. O quão importante a igreja está em oração. O quão importante é nós termos uma vida de oração. E o quão importante, irmãos, é a igreja não ser egoísta, a ponto de enxergar somente aquilo que necessita, a ponto de enxergar somente a sua dificuldade. Porque hoje, irmãos, vale mais o valor de um carro, de uma casa, de um móvel, do que a vida de um ser humano para a igreja. Hoje nós estamos vendo pessoas chorando por bens materiais, por dinheiro, por falta de dinheiro, e uma vida já não tem mais valor, uma alma já não tem mais valor dentro da igreja. E isso nós deixamos há muito tempo, a igreja tem deixado de viver isso. E aí nós paramos de ver grandes milagres também dentro da igreja. Nós estamos parando de ver grandes coisas dentro da igreja, de viver coisas grandiosas na presença do Senhor. Porque nós estamos aprendendo a valorizar mais a coisas do que a pessoas. Nós estamos aprendendo a amar mais a coisas do que a pessoas. E o Senhor fala: amar o teu próximo como a si mesmo, e não amar as coisas como a si mesmo. E a igreja tem desaprendido, a igreja tem esfriado. Mas é o cumprimento da palavra do Senhor, porque a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E é o que tem acontecendo mesmo nos últimos dias. Nós vemos pessoas frias dentro da igreja, pessoas calculistas, que não se importa mais com o próximo, não se importa mais com a causa do próximo. Porque, irmãos, é fácil quando está tudo bem dentro da tua casa, mas é difícil quando a luta chega lá. É fácil você estar tudo bem dentro da sua casa e alguém está precisando de uma oração sua e você não querer, você se negar, você fechar os seus olhos para o que você está vendo. A igreja hoje aqui, Vale de Bênção, tem passado por um processo bem difícil em questão de saúde. Nós temos vários casos de pessoas que estão com problema de enfermidade, a parentela, a família, nós mesmos temos passado por processos. Mas nós precisamos se manter em comunhão, em oração pela vida do outro. Irmãos, nós oramos tão pouco. Nós deveríamos buscar mais. A oração, ela precisa ser o alimento do cristão. Nós temos 3 cultos semanais.
Se nós contarmos esses cultos semanais, 2 horas do domingo, mais umas 2 horas da semana, nós temos 4 horas de culto por semana. Irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas dentro da igreja passam mais tempo em uma rede social do que dentro da igreja. Muitas pessoas hoje passam mais tempo em uma rede social do que orando e buscando a Deus e lendo a palavra. Nós estamos se alimentando de forma errada. E quando nós se alimentamos de forma errada, nós vamos ficando enfraquecidos e deixamos de viver o que a palavra tem nos pedido, tem nos colocado diante de nós. E aí nós não aceitamos ser confrontados mais pela palavra. E é o que tem acontecido no mundo. Querem mudar a Bíblia, querem mudar, está tudo errado. Porque as pessoas estão se alimentando de forma errada. As pessoas estão se desviando fácil do caminho. As pessoas querem as coisas mais fáceis. Para que eu vou ler uma Bíblia se eu posso ir no YouTube e buscar uma pregação? Para que eu vou orar se eu posso ir no YouTube e buscar uma oração já pronta? Para que eu vou abrir a Bíblia para buscar uma resposta de Deus se eu posso ir lá no YouTube e selecionar algo que eu quero ouvir, não o que a palavra quer me falar? Porque nós não queremos ser confrontados. Mas a igreja ela tem que buscar esse pilar de oração. A palavra diz ali que então a igreja orava, intercedia pela vida de Pedro. Não é cada um buscar por si, para a sua casa. A igreja intercedia em comunhão, em oração. Então, como foi dito aqui na abertura deste culto, se nós estamos na fiação de Cristo, nós já entendemos o que Deus tem falado com cada um de nós. Quando nós estamos em comunhão, quando nós buscamos pelo próximo, enquanto nós oramos aqui, irmãos, enquanto nós intercedemos, o Senhor é aquele que Ele envia anjos lá na sua casa, Ele envia anjos no hospital, Ele envia anjos lá no seu emprego, Ele envia anjos lá no cartório, aonde você tem problema, aonde precisa ser liberado prisões, aonde precisa ser quebrado cárcere, aonde precisa trazer cura, o Senhor Ele visita. Como foi dito aqui na abertura deste culto, apenas uma palavra, apenas uma ordenança de nosso Deus e Ele faz, irmãos. O homem pode falar o que quiser, o homem ele pode dar a palavra final dele, o homem pode dar um diagnóstico, o homem pode olhar para você hoje e falar que não dá, mas para Deus não há causas impossíveis. Pedro estava ali trancafiado com 16 soldados, mas quando Deus deu a ordem, o anjo desceu ali naquela cela e as prisões foram abertas, a cela foi aberta, Pedro foi liberto, os portões foram abertos, porque é o que Deus faz. Só que nós precisamos buscar por estes milagres. Hoje nós queremos viver esse tipo de milagre, irmãos, mas nós não demos a entrega que é necessária. Nós queremos entregar pouco para Deus, nós queremos receber muito. Nós queremos ser uma igreja que recebe coisas grandiosas, mas nós somos pequenos e falhos que entregamos pouco para Deus. Nós entregamos muito pouco para Deus. Só que nós queremos o muito dele. Não tem como Deus fazer coisas grandiosas no meio de pessoas pequenas. Mentalidade pequena, egoísmo, centralização de ego, pessoas que já não se compadecem com o próximo. A igreja está fria, a igreja está morta, desanimada, desfalecida, e não tem como Deus trabalhar sem comunhão, porque Deus não habita no meio de onde não há comunhão. Um dia como esse, a igreja está vazia. As pessoas já não querem mais buscar a Deus. As pessoas querem buscar a Deus quando tem um problema em casa, quando tem uma falta dentro de casa, quando existe algo preso, porque é dentro da sua casa. Quando é o próximo, as pessoas já não querem mais. Irmãos, ali eu imagino Deus recebendo aquela
na presença do Senhor por outras vidas, é muito nobre. É algo muito nobre, irmãos. É muito nobre, é bonito, é belo de ver. Imagine Deus olhando isso lá de cima. Imagine Deus olhando isso para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, irmãos, não é por interesse, é por amor. Nós precisamos fazer isso por amor. Não é porque eu vou fazer, porque amanhã eu vou precisar. Não, é porque nós fazemos isso por amor. Que nobreza Deus olhar para nós e ver nós colocarmos os nossos joelhos no chão e orarmos por outras vidas, assim como Daniel fazia, assim como tantos outros fizeram. Porque é nobre, é bonito. Porque quando nós colocamos o nosso joelho no chão, irmãos, e dobramos ali e oramos ao Senhor, nós falamos assim: Senhor, eu confio em Ti, a minha fé está em Ti, Senhor. Deus, eu não estou buscando para mim, eu não estou buscando riqueza para minha casa, eu não estou buscando ouro nem prata para mim, eu não estou buscando pelo meu pai, eu não estou buscando pelo meu filho, eu não estou buscando, Senhor, eu estou buscando por um irmão. Irmão, eu não sei nem o nome dele, Senhor, mas eu estou te apresentando ele. Irmão, Senhor, eu não tenho amizade com ele, mas eu estou colocando ele na Tua presença. Eu estou descendo no pó aqui, Senhor. Eu estou colocando meu rosto no pó pela vida dele, porque eu me compadeço, eu tenho compaixão do meu próximo. Imagine Deus olhando a oração daquela igreja, pedindo a libertação de Pedro. Imagina aquela igreja quando recebeu Pedro. Falar que aquela menina, ela nem acredita que possa ser verdade. Ela desacredita. Ela fica tão emocionada, tão feliz, que ela sobe ali, ela nem abre o portão para Pedro. Ela começa a gritar para a igreja. Mas é isso que Deus faz, irmãos, quando a igreja permanece em oração. Deus, Ele entra, Ele faz. E é o que Deus tem falado conosco no dia de hoje. O Senhor tem falado: se posicione. Não se posicione só pela sua causa, aprenda a se posicionar pelo próximo. Não se posicione só por aquilo que você quer, se posicione pelo que o próximo está precisando. Porque enquanto você faz, irmãos, o Senhor é aquele que Ele tem trabalhado por nós. O Senhor é aquele que não vai deixar faltar. O Senhor é aquele que tem olhado para dentro da tua casa. O Senhor é aquele que tem olhado para as suas dificuldades. O Senhor é aquele que Ele tem aberto a porta aonde tem tentado fechar. Quando nós